Então vamos lá, pessoas. Vamos começar a nossa matéria de hoje e a gente vai tratar aqui sobre máximos e mínimos utilizando derivadas e aplicações. Muitas vezes esses problemas que a gente vai ver, essas aplicações, são conhecidos como problemas de otimização. Só que para a gente conseguir entender como que a gente vai trabalhar os problemas usando as derivadas, a gente precisa compreender um pouco melhor o que são os pontos de máximos e de mínimos de uma função. Então, uma função ela pode ter pontos de máximos de duas formas diferentes, assim como os pontos de mínimo. Você tem dois tipos de pontos de mínimo. Existem dois tipos para máximo e dois tipos para mínimo. Então vamos entender quais são esses tipos e como que a gente consegue identificar eles usando visualmente, tá? Usando um gráfico e depois através de uma derivada. Então, inicialmente eu vou dar o conceito aqui para vocês de máximo e mínimo global. Então, graficamente é fácil compreendermos de forma intuitiva os conceitos de máximo global e mínimo global. O que é isso? O máximo global é o ponto mais alto de todos. Então você olha para o gráfico, para a curva, e vê se esse gráfico tem um ponto que seja o mais alto de todos. Não existe nenhum outro ponto que seja mais alto do que ele. E o mínimo é o inverso, é o ponto mais baixo de todos. Eventualmente, a função ela pode ter um ponto de máximo global, pode ter um ponto de mínimo global, pode ser que tenha os dois pontos, ou pode ser que não tenha nenhum dos dois. A função, por exemplo, se ela sobe infinitamente quando o x aumenta, né? Deixa eu fazer um esquema aqui para vocês entenderem. Então vamos supor que você tem um gráfico que seja assim. Ó. Você tem uma função, ela. Opa, não era isso, era isto. A função vem, faz alguma coisa aqui, não importa o que, e vai embora. Então, se você observar o que está acontecendo, a função está indo lá para baixo, eternamente. Ela vai sempre descendo aqui. E aqui ela vai eternamente lá para cima. Então não vai ter um ponto que seja o mais alto de todos, nem um ponto que seja o mais baixo de todos. Essa aqui seria uma situação em que nenhum deles ocorre. Tá? Vamos ver umas situações em que existem pontos de máximo ou pontos de mínimo globais. Então, a gente tem aqui, não importa como que é o gráfico, tá? Aqui é mais intuitivo, é uma questão visual. Então você tem um gráfico lá qualquer, de uma curva, aí você observa que esse ponto aqui é o ponto mais alto de todos, porque a função não tem, acima dessa bolinha vermelha aqui, aqui para cima, veja que não tem gráfico. Então esse aqui é o ponto mais alto de todos. A função desce aqui, né? Teoricamente ela vai lá embaixo para o menos infinito, vai lá embaixo para o menos infinito. Então, se esse ponto é o mais alto de todos, ele é chamado de ponto de máximo global. E aqui é a mesma lógica, só que invertida. Você tem um gráfico, tem uma curva qualquer, esse ponto aqui é o ponto mais baixo de todos, ou seja, essa região aqui para baixo não tem gráfico. Então, se esse é o ponto mais baixo de todos, ele é chamado de ponto de mínimo global. Intuitivamente, é super tranquilo isso. Ponto de máximo e mínimo local, de forma intuitiva. Os conceitos de máximo local e mínimo local correspondem a um ponto de máximo ou de mínimo em um determinado intervalo do gráfico. Então, assim, você não está. No caso do global, você está olhando para o gráfico inteiro. Eu estou olhando para a curva toda. E olhando para a curva toda, eu vejo que esse é o ponto mais alto, eu vejo que esse é o ponto mais baixo de todos. Agora, se eu olhar só para uma parte do gráfico, ou seja, eu vou pegar um intervalo de x, um intervalo específico de x, e eu vou olhar só para dentro desse intervalo. Eu vou olhar para o gráfico só dentro desse intervalo. Então, dentro de um determinado intervalo, a função pode ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo local, ou seja, dentro do intervalo. E aqui uma consequência. Todo ponto de máximo ou de mínimo, aí tanto faz, que é global, ele necessariamente
sempre, né, que vocês gostam de usar muito essa palavra, sempre, assim, sim, sempre. Ele sempre será local. Mas nem todo ponto de máximo ou de mínimo local será global. Ou seja, todo global é local. Mas existem alguns locais que são globais. A maioria dos locais não são globais. Vamos entender melhor isso. Então vamos lá. Vamos olhar para esse gráfico aqui. Eu tenho três pontos marcados, né? O ponto P, o ponto Q e o ponto R. Aí você olha para o ponto P ou para o ponto Q. Você fala, bom, esse ponto P e esse ponto Q é um ponto de máximo? Depende. Depende para qual região que você está analisando, qual intervalo de x que você está olhando. Então veja só, se eu estiver olhando aqui, imagina que você tem dois valores, um valor A e um valor B aqui no eixo x. Tá? Então você pega tudo que está dentro dessa caixinha azulada aqui. Olha para o gráfico, você vai olhar para o gráfico só para a parte que está dentro da caixinha. Tá? Ou seja, você vai analisar só. Eita, toda vez eu erro a ferramentinha. Você vai analisar só isso aqui, ó. Este pedacinho aqui. Tá? Só isso. Esquece todo o resto. Olha só para o que está pintado de azul. Olhando só para essa parte azul. Concorda que esse ponto P é o ponto mais alto dentro da caixinha? Esse ponto P é o ponto mais alto de todos? Concorda com isso? Não tem ninguém mais dentro da caixinha, tá? Não tem ninguém mais alto do que ele. De forma similar, essa caixinha vermelha aqui, ó, que começa aqui no ponto B do eixo X e termina aqui no ponto C, se olhar para dentro dessa caixinha vermelha, esse ponto Q é o ponto mais alto de todos, dentro da caixinha. E no intervalo de C até D, olhando para dentro dessa caixinha cinza, esse ponto R é o ponto mais alto de todos. Então, dentro de cada caixinha, você tem um ponto que é o mais alto de todos, dentro da caixinha. Ou seja, dentro da caixinha, significa falar que tem um ponto mais alto de todos, significa falar que esse ponto é um ponto de máximo local. No intervalo AB, caixinha azul, o ponto P é máximo local. No intervalo BC, o Q é o máximo local. No intervalo CD, o R é máximo local. Só que, se você olhar para todo o gráfico, esse ponto R, ele também é um ponto de máximo global. Se olhar o gráfico inteiro, esse ponto R é o ponto mais alto de todos. Então, o global, você sempre olha o gráfico inteiro. O local, você olha só para um pedacinho do gráfico. Ah, mas eu podia olhar de repente, por exemplo, para essa caixinha verde aqui, ó. E se eu olhasse só essa caixinha verde, tá? Olha só essa região que eu pintei em verde. O que a gente teria nessa situação? A gente teria deixa eu fazer maior aqui. Teria este ponto aqui, vermelho, e este ponto aqui. Esse ponto aqui seria um ponto de máximo dentro da caixinha verde, e esse ponto aqui seria um ponto de mínimo dentro da caixinha verde. Tá? Então, não necessariamente sempre vai ser o cucuruto da curva, né? onde ela faz, tipo a parábola, né? Seria o vértice da parábola. Não necessariamente, tudo depende do intervalo que você está olhando. Se você está olhando um intervalo, por exemplo, que nem esse retângulo verde, este ponto aqui, que seria um ponto de máximo. Tá? Mas, de modo geral, o nosso interesse, pensando nos problemas, é buscar pontos como esses que eu marquei aqui, o P, Q e R. Agora, e o mínimo? É a mesma ideia. Então, você tem lá a tua curva, aí se você olhar uma caixinha aqui, esse ponto P dentro dessa caixinha é o ponto mais baixo de todos, dentro dessa outra caixinha, que vai do B até o C, o Q é o mais baixo de todos. No intervalo AB, o P
dentro dessa caixinha azul, é o ponto mais baixo de todos. No intervalo BC, caixinha cinza, o ponto Q é o mais baixo de todos. Agora, se eu analisar a curva inteira, o ponto P é o ponto mais baixo de todos. Então, como eu estou olhando para a curva inteira, o ponto P, além dele ser um mínimo local, quando eu olhar um intervalinho aqui, ele vai ser um mínimo global. E nesse caso não teria máximo global, né? Exatamente, Matheus, correto. Porque se a gente olhar para o gráfico inteiro, a nossa função, tá vendo aqui? Ela vai para o mais infinito, assim como desse lado. Ela está indo eternamente para cima, quer dizer, não tem o ponto mais alto de todos. Se você observar, por exemplo, vamos fazer uma caixinha vermelha aqui, ó. Por exemplo, essa caixinha vermelha aqui. Dentro dessa caixinha vermelha, a gente teria este ponto aqui, que seria dentro da caixinha vermelha, o ponto mais alto de todos. Então, esse ponto aqui pode ser considerado, dentro da caixinha vermelha, um ponto de máximo local. Tá? Da mesma forma, se eu olhasse, por exemplo, essa caixinha azul, por exemplo, aqui, ó, se eu olhar a caixinha azul, o que a gente observa nessa caixinha azul? Ué, esse pontinho aqui em cima não é o ponto mais alto de todos? Esse pontinho aqui embaixo não é o mais baixo de todos, dentro da caixinha azul? Então, este ponto é um máximo, este ponto aqui é um mínimo, só que dentro da caixinha. Então, ponto de máximo e mínimo local. Agora, visualmente falando, é mais ou menos fácil, né? Se você tem o gráfico na tua frente, você bate o olho nele, você consegue identificar onde que está o ponto de máximo, onde que está o ponto de mínimo. Mas tecnicamente, matematicamente, como que a gente consegue calcular esses pontos? A gente consegue calcular esses pontos fazendo, lembra que a gente já estudou isso? O crescimento e decrescimento das funções através do estudo do sinal da primeira derivada? Você tem uma função f, você deriva, você vai ter o f'. Você estuda o sinal da f' e esse estudo do sinal da f' me diz como a f original cresce e decresce, assim como o estudo do sinal da segunda derivada me informa as concavidades da função original f. Então, por exemplo, você tem lá a tua função f, você deriva a função f', estuda o sinal da f', vai dar positivos e negativos. Onde for positivo, a f original é crescente, onde for negativo, a f original é decrescente. Então, olhando para esse estudo do cresce-decresce, o que você pode imaginar? Vou fazer assim. Ó, imagina que você tem lá a tua função. Tá? Vou desenhar aqui embaixo o gráfico da minha função. O que esse cresce-decresce me mostra? Me mostra que a minha função ela tem que fazer alguma coisa assim. Ela vem decrescendo, 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 até essa linha verde vertical aqui, onde está o 2. Depois ela passa a crescer. Aí ela vai crescer até onde? Até essa linha vertical onde está o 5. E desse ponto para frente ela passa a decrescer. Não é isso? Só que assim, ela veio decrescendo de onde? Sei lá, lá de cima. Ela continua decrescendo para onde? Até lá embaixo. Ela vai embora. Esse crescimento aqui e decrescimento, esse decrescimento aqui, na verdade, né, se você analisar assim, ela continua subindo. Se você analisar assim, ela continua descendo eternamente. Beleza. Só que agora observe este ponto aqui, ó, exatamente este ponto aqui e este ponto aqui. O que ocorre nesse ponto aqui? Você não tem um ponto de máximo local, né? Não tem o global, porque ela vai eternamente lá para cima. Mas se você analisar num pedacinho, nesse trecho aqui, você tem um ponto de máximo local. Assim como aqui, né? Ela está descendo, faz a curva e volta a subir. Então, se eu pegar um trechinho aqui em volta do 2, eu vou ter um ponto de mínimo local. Então, olhando para esse estudo do cresce-decresce,
eu consigo dizer para vocês que no x igual a 2 a gente tem um mínimo local e no x igual a 5 a gente tem um máximo local. Se é global ou não, não sei e também não me interessa. Normalmente o nosso interesse está na busca de pontos locais. Se você achar um local, normalmente já resolve o, o, o probleminha de otimização que você está tentando resolver. Agora, nesse caso aqui, é a mesma ideia. Tá? É a mesma ideia. Você tem uma função, ela está subindo até o 3, depois ela começa a cair até o 7, depois ela volta a subir. Então ela estava subindo, começou a cair, nesse ponto aqui, nessa região aqui pertinho do 3, você vai ter um ponto de máximo. Estava caindo, começou a subir, pertinho aqui do x igual a 7, você vai ter um ponto de mínimo. Ela tem um máximo local, ou, desculpa, um máximo global ou mínimo global? Não sei e não me interessa. Na verdade, nesse caso, eu sei, tá? Eu sei. É que eu não estou preocupado com isso. Deixa eu explicar melhor para quem não entendeu. Ó, fazer o grafiquinho aqui embaixo outra vez, tá? Bora lá para o grafiquinho. A função está subindo, né? Peraí, vou fazer com curva, né? Fica melhor. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo até o 3. Aí ela começa a cair, 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 até o 7. Depois ela começa a subir, 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 subir e vai embora. Então o que está acontecendo aqui? Ela sobe eternamente e olhando por esse ponto de vista desse lado aqui, ela está descendo eternamente, certo? Então, se ela sobe eternamente, nunca você vai encontrar o ponto mais alto de todos. Se ela desce eternamente, você nunca vai encontrar o ponto mais baixo de todos. Portanto, essa função tem um máximo ou um mínimo global? Não, não tem nem máximo global, nem mínimo global. Local tem. O local está aqui, ó, ponto de máximo, isso, ponto de máximo local e aqui ponto de mínimo local. É como se eu estivesse analisando dentro dessa caixinha azul, dentro dessa caixinha azul. Então aí você vai ter um pontinho de máximo, um pontinho de mínimo. Mas global não vai ter. Então, tá aqui. Olhando para esse estudo, a gente conclui que no x igual a 3 você vai encontrar um ponto de máximo local, no x igual a 7 um ponto de mínimo local. Agora, imagina que você tenha um estudo do sinal que dê isso daqui, ó. Então, o que você tem aqui? É como se fosse uma parábola, né? Uma parábola de concavidade para baixo, ó. A função sobe, 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 chega no ponto 6, vértice da parábola, ela desce, desce, desce. Não necessariamente tem que ser uma parábola, tá? É só porque vocês estão mais acostumados com parábola, vocês já conhecem bem parábola, fica mais fácil de imaginar. Então, pensando nesse x igual a 6, né? Subiu, chegou nesse ponto, começou a cair. Ué, esse ponto aqui não vai ser o ponto mais alto de todos? Então, no x igual a 6, você vai encontrar não só um máximo local, mas também um máximo global. E esse caso é o contrário. É como se fosse uma parábola com concavidade para cima. Ela vem lá de cima, chegou aqui no 4, ela vai virar e voltar a subir. Então, não vai ter o ponto mais alto de todos, porque ela vai eternamente para cima. Mas aqui no 4, nessa vertical aqui onde tem o x igual a 4, a função estava descendo em algum ponto, ela vai parar de descer e vai voltar lá para cima. Então, esse ponto vai ser o ponto mais baixo de todos. Portanto, é um ponto de mínimo local e também global. Exemplo. Então, como que a gente faz na prática para determinar um ponto de máximo e um ponto de mínimo? Aqui não estou aplicando ainda em nada, tá, gente? Eu estou só mostrando uma função, que conta que a gente vai ter que fazer, porque aí a gente já vai aproveitar esse exemplo para recapitular o que a gente já tinha visto na penúltima aula. Então vamos lá. Eu quero determinar os pontos de máximos e mínimos. Tá? Não estou preocupado se é local, se é global, eu quero tudo que você encontrar, de máximo e mínimo dessa função. Beleza, então vamos lá. O que eu vou ter que fazer com essa função? Bom, para saber o ponto de máximo e mínimo, eu preciso saber como que a função cresce e decresce. Para saber como ela cresce e decresce, eu preciso estudar o sinal da primeira derivada. Então, eu vou derivar essa função. Tá? Pego o f aqui, deriva, normal. Tomba o 3, tira 1 aqui do expoente, 3x², menos, tomba esse 2 vezes 3 dá 6, tira 1 do expoente dá x, derivada de uma constante dá zero. Beleza, tenho a primeira derivada.
Agora, eu quero fazer o estudo do sinal da primeira derivada. Então, como que eu vou estudar o sinal da primeira derivada? Primeira coisa, eu preciso igualar essa função a zero, achar as raízes dessa f'. Eu vou igualar a função a zero e eu vou resolver. Aí depois eu faço o estudo do sinal. Ok. Neste caso, você poderia fazer, por exemplo, por Bhaskara. Soma-produto, tem gente que gosta muito de resolver equação de segundo grau por soma-produto, tem gente que já sai fazendo Bhaskara, mas aqui você tem uma equação de segundo grau incompleta, então eu resolvi dessa forma. Eu vou pegar o x, que é um fator comum, vou colocar ele aqui na frente, em evidência. Então, desse termo foi um x lá para frente, vai sobrar um 3x. Desse termo foi o x lá para frente, sobra esse 6. Então, o que, que você passou a ter aqui? Né? X vezes esse parênteses. Então, você tem uma coisa vezes outra coisa sendo igual a zero. Se você tem duas coisas multiplicando e o resultado é igual a zero, ou uma delas é zero, ou a outra delas é zero, ou as duas são zero. Porque você tem dois termos, multiplica, o resultado tem que dar zero. Então, pelo menos um deles tem que ser zero. Senão, não vai dar zero, certo? Então, ou o primeiro termo aqui vai ser zero, o x vai ser zero, ou o parênteses, que é o 3x menos 6, vai ter que ser zero. Aqui você já tem uma resposta, né? Já tem uma solução, certo? E aqui, resolve, equaçãozinha. Passa o 6 para lá, passou o 3 dividindo, x igual a 2. Beleza. Para que eu fiz isso? Para estudar o sinal da derivada. Então, observe que f' é uma parábola. Então, e é uma parábola, e o cara que acompanha o x² é positivo, é uma parábola com concavidade para cima e com duas raízes reais distintas. Então, o gráfico tem que ser alguma coisa assim, passando pelo 0 e pelo 2. Né? A parábola corta o eixo x no 0 e no 2. Beleza, como que fica o estudo do sinal? Mais, menos, né, que essa barrigada aqui para baixo, aí esse pedaço aqui está para cima do eixo, esse pedaço para cima do eixo, positivo, beleza. A partir do estudo do sinal, o que eu faço? A partir desses mais e menos, eu vou determinar como que a AF original, que é essa função original aqui em cima, como que ela sobe e desce, como que ela cresce e decresce. Onde está mais vai ser crescente, onde está menos vai ser decrescente. Está aqui. E agora, olhando para isso aqui, você consegue, pelo menos em termos locais, você consegue me dizer quem que é máximo e quem que é mínimo. Então, o que, que seria o zero aqui? No x igual a zero, eu vou achar um ponto do quê? No x igual a zero? Um ponto de? Um ponto de? Fala para mim. Boa, Vitor. Ponto de máximo. E no x igual a 2, então nessa vertical aqui onde passa o 2, você vai achar um ponto D, a função está descendo, chegou aqui no 2, ela começa a subir, um ponto de mínimo. Então, localmente falando, x igual a 0 é máximo local, no x igual a 2 você vai achar o ponto D mínimo local. E o global, tem o global? Não. Por quê? Porque a função ela cresce, ela sobe eternamente para lá e ela vem lá de baixo crescendo, né? Então aqui ela veio aqui de baixo. Então se você olhar da direita para a esquerda, a tua função vai estar sempre descendo, está indo lá para baixo. Então global essa função não tem, mas local ela tem. Olha só o gráfico, tá? O estudo do sinal e a conclusão que a gente obteve está aqui do lado. Eu peguei essa função e mandei o programinha plotar o gráfico para mim. O que a gente observa nesse gráfico? Localmente falando, eu não tenho máximo e mínimo? Olha lá. Se você pegar uma região aqui, pertinho, né, olhar só esse pedacinho da curva, esse ponto aqui é o máximo local. Se você olhar só esse trechinho aqui da curva, esse é um mínimo local. Veja que esse ponto está no x igual a 2, aqui ó, x igual a 2, e veja que esse ponto está justamente em cima do eixo. Se ele está em cima do eixo, o x aqui
É o zero, certo? E global, não tem, ó, tá vendo? Que a função vai eternamente para cima e vai eternamente para baixo. Então não tem nem máximo nem mínimo globais. Tem só os locais. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa ideia de identificar os pontos de máximo e mínimo, só que dentro de problemas. Então você vai ter um probleminha, vai ter um enunciado contando uma historinha, e esse probleminha vai mandar de alguma forma ou você maximizar alguma coisa ou minimizar alguma coisa. Por isso que a gente chama de problemas de otimização. E para isso, o que a gente vai fazer é justamente isto aqui, ó. O que a gente vai fazer para resolver esses problemas é isto aqui, ó. É isso aqui. E a partir disso aqui, normalmente a pergunta é sempre ou um máximo ou um mínimo. Tá? Então, olhando para isso aqui, você vai achar o ponto de máximo ou de mínimo que vai solucionar o seu problema. Então, normalmente é sempre um dos dois. O exercício nunca vai mandar você achar os dois. O exercício sempre é assim. Você quer maximizar alguma coisa, minimizar outra coisa. Então, por exemplo, você quer maximizar o lucro, minimizar os custos, tá? E basicamente é isso que a gente vai ter que fazer. Então vai pegar a função, derivar, fazer estudo sinal, analisar o cresce e decresce, identificar pontos de máximo e de mínimo. É isso. Só que, né, mas a vida não é tão simples. Mas a dificuldade toda está na montagem do problema. Porque vocês vão ver que, de modo geral, nem todos os problemas vai ocorrer isso, tá? Mas assim, de modo geral, o que vai acontecer? Você vai ter um problema a ser resolvido. E você vai precisar criar um sistema de equações, utilizando as informações do enunciado. Por quê? Porque lembre-se que para maximizar, achar ponto de máximo, ou minimizar, achar ponto de mínimo, você tem que ter uma função, certo? E essa função, neste caso aqui do exemplo, é uma função de x, f de x. Ou seja, a minha incógnita, a minha variável, é x. Imagina que aqui no meio eu tenha x e y. Ou se tivesse três coisas, né? X, y e z. Pô, concorda que aí eu não sei derivar? Como que eu vou derivar, fazer estudo do sinal, para analisar o cresce e decresce se eu tiver x e y, por exemplo, aqui? Não dá. Então imagina que aqui fosse x ao cubo menos 3y ao quadrado. Concorda que eu não sei derivar, igualar a zero, resolver, estudar o sinal, porque eu tenho duas incógnitas, x e y? E aí? E aí que se eu tiver uma equação, uma segunda equação, com x e y, eu vou isolar um deles, ou x ou y, vou substituir aqui, e aí eu passo a ter uma função que vai depender só de uma incógnita, vai depender só do x ou só do y. Então isso vai ocorrer em muitos problemas. Só para fazer uma introdução, os problemas clássicos de derivadas tratam sobre maximização e minimização. Em outras palavras, devemos verificar a existência de pontos de mínimo ou de máximo que podem ser locais ou globais. Em nossos estudos, faremos uma simplificação de tais problemas. Buscaremos simplesmente por pontos locais, sem a necessidade de verificar se existem e quais são os pontos globais. E eu, mais para frente, eu vou fazer a simplificação da simplificação. Tá? Eu vou fazer assim uma pulação geral de etapas na busca da resposta do problema. E funciona. Aqui eu vou começar com um exercício, um exemplo que, teoricamente, lá no colégio, no primeiro, até no nono ano, oitavo, nono ano, acho que é nono ano que se ensina isso, e no primeiro colegial. Você já, teoricamente, você já saberia fazer isso daqui utilizando vértices de parábola. Tá? Que é achar máximos e mínimos quando você tem uma parábola através das coordenadas do vértice da parábola. Só que aqui eu vou fazer, dá para fazer dessa forma? Dá, mas eu vou fazer por derivada, para que vocês entendam como que
trabalhar com esse enunciado e maximizar ou minimizar, né, utilizando o estudo do sinal da derivada. Então, qual que é o nosso problema? Encontrar dois números positivos cuja soma seja 16 e o produto seja o máximo possível. Você vai falar, professor, mas esse exercício eu consigo fazer de cabeça. Tá bom, eu sei que você consegue. Você consegue porque o número é bonitinho. A soma é 16, um número inteiro. Os resultados são bonitinhos. Se eu colocar aqui para que a soma seja raiz de 7, quero ver você achar os dois números de cabeça. Nem a pau. Tá? Então, assim, o número é bonitinho para ficar mais fácil na hora de escrever, de resolver, para ficar mais fácil para vocês. Mas poderia ser qualquer valor aqui, qualquer número. Muito bem, então vamos lá. A partir do enunciado, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar sempre duas informações. Sempre não. Na grande maioria das vezes, de duas informações. Veja, ele dá uma condição. Né? Dois números positivos cuja soma seja 16. Isso aqui é uma condição. E ele dá algo, no caso aqui, o produto, a ser maximizado ou a ser minimizado. Né? Vai depender do exercício. Então veja que eu tenho duas coisas. Eu tenho que maximizar o produto. Então eu tenho que ter uma formulinha, vamos chamar assim, do produto. E ao mesmo tempo, essa condição que eu vou tentar maximizar tem que satisfazer essa condição em amarela, que é a soma, são dois números positivos, ok? Cuja soma seja 18. Esses números são iguais? Teoricamente, não. Pode ser até que seja, mas em princípio são números diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que são dois números diferentes. Um é x e o outro é y. Aí se o resultado der igual, ok, são iguais, mas em princípio são números diferentes. E aí eu vou escrever uma funçãozinha para aquela parte amarela e outra funçãozinha para aquela parte verde. Então sejam x e y os números que a gente está buscando. Seja p o que ele mandou fazer, né? Maximizar o produto. Então eu vou escrever uma função desse produto, utilizando esses números x e y. Então veja, o produto é igual a x vezes y. Essa condição, que era a condição amarela, soma 16, a soma dos números tem que dar 16. Se os meus números são x e y, x mais y tem que ser igual a 16. Ok. Observe que aqui, tanto faz, tá? Você pode isolar tanto o x quanto isolar o y. Aqui eu isolei o y. Então eu peguei esse x, joguei para o outro lado, subtraindo, beleza. Eu posso pegar esse negócio aqui e substituir na função produto. Veja, o que a gente quer maximizar? O produto. Quem que é o produto? Não é o P? Não é o P? Não é isso aqui? Esta é a função que tem que ser maximizada. Só que essa função, o nome dela se chama P. Podia chamar F, podia chamar G, eu chamei de P. Essa função P depende de duas incógnitas aqui, duas variáveis. Depende do x e depende do y. Pô, eu não sei derivar, igualar a zero, resolver, papapá, com duas variáveis. Se tivesse aqui só x ou só y, beleza. Mas com x e y ao mesmo tempo não rola. Então o que eu fiz? Eu fiz uma equação a partir da condição amarela. Aí tanto faz, como eu falei, eu escolhi, no caso, isolar o y e substituir no lugar aqui, opa, esse valor de y eu vou substituir no lugar deste y aqui. Por quê? Porque aí na hora que eu substituir esse y por 16 menos x, eu vou ter essa equação verdinha aqui, ela vai ficar só dependente de x. Ela não vai mais depender do x e do y. Ela vai passar a depender apenas do x. Por isso que eu vou fazer a substituição. E aí vai ficar ó, x vezes o y, mas quanto que vale o y? Vale 16 menos x. Então, x vezes o y. Aqui você pode fazer a distributiva, se quiser. Ó, 16x
menos x ao quadrado. Aí você vai ter a função produto, que é a função que tem que ser maximizada, dependendo apenas de x. Eu sei calcular ponto de máximo e mínimo para uma função? Sim. Eu preciso derivar, estudar o sinal da derivada. Ó, então essa função vai ter que ser maximizada. Para isso, eu derivo essa função. Está aqui, ó, 16x menos x quadrado, derivei 16 menos 2x. Eu vou igualar a zero, vou resolver e vou estudar o sinal da derivada. Então, olha para a derivada. Olha para isso aqui. O que é isso aqui? Não é uma função do primeiro grau? Ó, tem x aqui, só x. Então, é uma função do primeiro grau. É uma reta. O cara que acompanha o x é o menos 2. Coeficiente angular menos 2. Negativo. Então, é uma reta decrescente. Passando aqui pelo 8. Estudo do sinal. Positivo ou negativo. Beleza. Esse é o estudo do sinal da derivada. Agora, a partir desse estudo do sinal, eu vou concluir como que a função original, que é essa p aqui, como que ela se comporta. Então, onde está mais vai ser crescente, onde está menos vai ser decrescente. Olha para essa figura aqui, ó. Imagina o gráfico aqui. Concorda que aqui nesse 8, o ponto que eu vou encontrar vai ser um ponto de máximo? Ou seja, no x igual a 8, eu tenho um ponto de máximo. Beleza. Só que qual que era o exercício mesmo? Encontrar dois números positivos. Beleza, achei um deles. Achei o 8. Agora eu preciso do outro número. Aí você vai voltar em qualquer equação que você tiver aqui no começo. No caso, mais fácil voltar nessa aqui, né? Volta no y igual a 16 menos x. O x vale 8, então 16 menos 8. Portanto, o y igual a 8. Então, quais são os números? 8 e 8. A soma deles dá 16 e o produto é o maior produto possível. Qualquer outro par de números que você imaginar, cuja soma dê 16, na hora que você fizer a multiplicação, o resultado vai ser menor do que a multiplicação desses dois aqui, ou seja, vai ser menor do que 64. Sei lá, 6 e 10. Tá? 6 e 10 a soma dá 16. Só que 6 vezes 10 dá 60. Aqui dá 64. Pensa em outro, sei lá, 1 e 15. Né? A soma dá 16. E 1 vezes 15 dá 15. O produto é menor que 64. Qualquer dois números que você pensar, tá? Sei lá, 1,7, pode ser qualquer número, decimal, fração, desde que a soma dê 16. Se você fizer a multiplicação vai ser um valor menor do que 64. Exemplo 2. Um jardim retangular de 50 metros quadrados de área deve ser protegido contra animais. Se um lado do jardim está protegido por uma parede do celeiro, quais as dimensões desse jardim, de modo que a cerca tenha o menor comprimento possível? Então, primeira informação que a gente tem, logo aqui no começo, né, que é um jardim retangular, e a gente tem a área. Então, se é um jardim retangular, significa que são dois lados diferentes, x e y. Então, já viu que vai cair num sistema, né? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar as dimensões do jardim, quer dizer, o x e o y, de modo que a cerca tenha o menor comprimento. Então, o que eu quero minimizar? Eu quero minimizar o comprimento. Então, eu preciso ter a função comprimento, porque aí a função comprimento eu vou minimizar. E como que a gente minimiza? Pega essa função, deriva, estuda o sinal da derivada, e aí você sabe o cresce e decresce, localiza o ponto de máximo ou ponto de mínimo, no nosso caso aqui vai ser um ponto de mínimo, e está resolvido o problema. Então vamos lá, ó, só para ficar mais visual. Tá? Imagina que você tem aqui a parede, o celeiro, seja lá o que for, aí você tem o teu jardim retangular, aqui mede x, aqui mede y e aqui mede y. Beleza. Então, a informação que ele deu no enunciado, o que a gente sabe?
que o jardim é retangular e tem uma área de 50 metros quadrados. Então, a área x vezes y é igual a 50. E eu preciso da função comprimento, porque eu tenho que minimizar essa função. A função comprimento, bom, qual que é o comprimento dessa cerca que eu desenhei com essa linha pontilhada? Seria esse lado aqui, mais esse lado aqui, mais esse lado aqui. Quer dizer, y mais esse x mais esse y. Então, x mais 2y. Está aqui, ó, x mais 2y. Essa função c tem que ser minimizada, só que ela tem x e ela tem y. Então, não dá para eu derivar, porque eu tenho duas variáveis. Então, o que eu vou ter que fazer? A partir da função, que na verdade, da função não, a partir da equação que a gente tem, eu vou, aí tanto faz, eu vou isolar o x ou vou isolar o y para substituir na equação de baixo. Nesse caso aqui, eu isolei o y para ficar em função de x, porque a gente está mais acostumado a trabalhar com x. Então, eu isolei o y, o x estava multiplicando, passei para o outro lado dividindo, está isolado o meu y. O que eu faço com esse y aqui? Eu vou fazer uma substituição na função que vai ter que ser maximizada ou minimizada. Na hora que eu fizer a substituição, eu vou ter x mais 2 vezes o y, que é esse cara aqui, ó, 50 sobre x. Veja que aqui a gente tem uma multiplicação de fração, né? 2 sobre 1 vezes 50 sobre x, certo? Certo. Muito bem, então, 2 vezes 50 dá 100. Aqui embaixo é como se fosse 1 vezes o x dá x. Então, vai ficar x mais 100 sobre x. Esta é a nossa função do comprimento com uma única variável, nesse caso, a função c só depende de x, e essa função que vai ter que ser minimizada. Beleza. Então, como que a gente faz para minimizar a função? Então, está aqui a nossa função que vai ser minimizada. Como que a gente faz? Bom, primeira coisa, eu vou ter que derivar, né? Mas primeira coisa, eu vou arrumar, porque para derivar com esse x aqui embaixo não vai rolar, né? Então, tem que pegar esse x, joga para cima como x a menos 1. Ah, beleza, arrumei a nossa função c. Agora eu posso derivar a função c. Então, qual que é a derivada dessa função c? Derivada de x, que dá 1. Este menos 1 vai tombar aqui para frente. Então, vai ficar menos 1 vezes 100, que vai dar menos 100. E subtrai 1 do expoente. Menos 1 dá menos 2. Esta é a nossa derivada. Se você quiser, x a menos 2, você pode jogar para baixo, como x ao quadrado. Então, é esta que é a função derivada. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso igualar a zero, porque aí eu tenho que saber fazer o estudo sinal, né? Então, eu posso igualar a zero e resolver. Então, quando você faz isso, você pode pegar esse 1 aqui, passa para o lado direito como menos 1, multiplica os dois lados da igualdade por menos 1 para trocar o sinal, então essa fração fica positiva, e o 1 também vai ficar positivo, que é o que a gente tem aqui embaixo. Multiplica em cruz. Quando você multiplicar em cruz, vai ficar x² vezes 1, que dá x², 100 vezes 1, que estaria aqui embaixo, que dá 100. X ao quadrado é igual a 100, portanto, x é igual a mais ou menos a raiz de 100, que é igual a mais ou menos 10. Beleza. Só que, observe o seguinte, aqui tem um detalhezinho. Esse x, ele não pode ser negativo. Desculpa, esse x não pode ser zero. Porque, imagina que o x... E aqui também não, né? Imagina que o x seja igual a zero. Primeiro que eu não faria, pensando no problema, não faria o menor sentido, porque o x é um comprimento. Comprimento zero não faz sentido. Mas, beleza, ignorando esse fato, pensando só na matemática da coisa, se o x for zero, eu vou ter aqui uma divisão por zero, o que não existe. Ou seja, e a mesma coisa aqui embaixo. Ou seja, o x necessariamente ele tem que ser diferente de zero. Tem a ver com o domínio da função. Tá? O x pode ser qualquer número, ele só não pode ser zero. Porque senão nessa função aqui você vai ter uma divisão 100 dividido por zero.
Tá? Se for qualquer outra coisa, positivo, negativo, beleza, a divisão vai existir. Então, para o zero, eu não vou ter nada. Tá? É como se fosse uma bolinha aberta. Ok? Como se fosse uma bolinha aberta. Esse mais 10 e esse menos 10, eu marquei ele aqui. E o zero eu marquei porque o x não pode ser zero. Ok. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar o sinal. Estudar o sinal de qual função? Da função derivada. Só que olha só como que é essa função. Essa função aqui, ó, vou deixar marcar ela com um retângulo aqui. Ó. Olha para essa função. Isso aqui é uma parábola? Não. Ah, mas tem x quadrado. Tá, só que o x quadrado está embaixo. Não é uma parábola. O gráfico dessa função não é uma parábola. O gráfico dessa função é um negócio que eu não sei fazer. Não sei construir o gráfico. E aí, como que eu faço? Veja, você não precisa nem saber construir o gráfico, nem ter o gráfico em mãos. O que você precisa é saber aonde que esta função vai ter valores positivos e aonde que ela vai ter valores negativos. Onde que eu vou marcar mais e menos. Porque aí eu vou saber, em relação à função original, em que intervalos que ela cresce e em que intervalos que ela decresce. Então, eu não preciso saber construir o gráfico. Eu preciso saber os sinais que eu vou colocar aqui. Só que, se eu não sei, quando é uma parábola, né, por exemplo, quando a gente faz o estudo do sinal, por exemplo, uma parábola com cavidade para cima, né? Você vai lá e consegue marcar os sinais. Né? Você faz a marcação, aqui é menos, aqui é mais, aqui é mais. Porque eu sei construir o gráfico da parábola. Mas e se eu não souber construir o gráfico? Tudo bem, o teu interesse está aqui, ó, está nesses sinais aqui, não é? Saber em que trechos a minha função tem valores de y positivos, ou seja, para cima, o gráfico vai estar para cima do eixo, e em que trechos a função tem valores de y negativo, ou seja, para baixo, o gráfico fica para baixo do eixo. No caso não é y, e sim seria esse c', tá? É como se fosse o meu y. Então, o que eu posso fazer para conseguir obter esses sinais, saber onde que ela é positiva e onde que ela é negativa? Não importa o valor, importa o sinal. Eu posso fazer o seguinte. Como a gente não sabe a priori o estudo do sinal dessa função, né? Você não sabe construir o gráfico para fazer o estudo do sinal, você pode chutar valores. E aí veja que eu tenho alguns intervalos. Né? Eu tenho os seguintes intervalos. Ó. Quais são os intervalos que eu tenho que chutar alguma coisa? Eu tenho esta região aqui, eu tenho esta região aqui, esta região aqui e esta região aqui. Ó. Eu tenho essas 4 regiões, né? Porque o 10, o menos 10 e o mais 10 surgiram daqui. O zero surgiu pelo fato que o x não pode ser zero. Então eu tive que quebrar aqui no meio com esse zero. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chutar valor, e aí é chutar qualquer valor. Desde que seja um valor contido nessa região vermelha, um valor nessa região azul, um valor no verde e um valor no amarelo. Dentro de cada região, você chuta o número que você quiser. Tá? Só não pode chutar o valor exatamente que está aqui. O menos 10, o 0 e o 10. Tem que ser alguma coisa maior que 10, aqui entre o 0 e o 10. Pode ser decimal, pode ser o número que você quiser. Tá? Qualquer número, não importa. E aí você vai analisar o sinal. Você vai chutar o número, fazer a conta e ver o que acontece. Por exemplo, nessa região aqui, à esquerda do menos 10. Qualquer número. Podia pegar o menos 11. Eu peguei aqui o menos 12. Menos 20, o número que você quiser. Eu peguei o menos 12. E eu vou substituir na C', porque eu quero analisar o sinal de C'. Então, onde tem o x, você vai pôr o número que você chutou. Tá aqui, ó. 1 menos 100 sobre x ao quadrado. 1 menos 100 sobre menos 12 ao quadrado. E aí você vai fazer essa conta. Vai dar um número. Todo esquisito. Ignora o número. Olha só para o sinal. Ó, deu positivo. Aí, você tem que chutar alguma coisa, por exemplo, aqui, né? X igual a 3. Mesma coisa, chutar na C', tá? Vai fazer a conta. Ó,
Deu negativo. Vou chutar o x igual a 15. Vai fazer a conta. Ó, deu positivo. Se eu tivesse chutado o menos 3, aqui eu não escrevi, só por uma questão de espaço, mas se eu tivesse chutado aqui, ó, deixa eu destacar para vocês, o sinal menos 3 aqui, menos 3 aqui, como está elevado ao quadrado, essa conta daria exatamente o mesmo resultado. Tá? Não ia mudar nada. Então eu acabei não fazendo, mas assim, teoricamente chuta alguma coisa nesse intervalo aqui. Então eu podia chutar o próprio o 3, só que negativo. Menos 3 ao quadrado vai dar mais 9, quer dizer, a conta vai dar o mesmo resultado. Então o sinal vai ser o mesmo para esse. O que deu aqui nesse intervalo é o mesmo que vai dar nesse intervalo aqui. Então como que fica o nosso estudo do sinal? Ó, o que eu estou analisando, pense com calma. Eu falei, ó, vou chutar alguma coisa aqui, nessa região. Chutei esse valor, obtive este sinal aqui. Tá aqui. Depois, eu falei, ó, tem que chutar alguma coisa aqui no meio, nesse miolinho. Beleza. Aí é o que eu falei, seria o menos 3, né? Seria o menos 3. O que importa é que vai dar esse resultado aqui. Ou seja, eu tenho que olhar para o sinal. Vai dar menos. Aí, eu falei, ó, chuta alguma coisa aqui, né? Que seria o 3, que vai dar o mesmo resultado. Tá aqui o sinal. E por fim eu falei, ó, chuta alguma coisa aqui. Aí eu acabei chutando 15, fiz a conta, verifiquei que deu positivo, marquei o positivo. Olhando esses sinais aqui, que são sinais, que é o estudo do sinal da derivada do C', eu consigo dizer como a função original, que é essa aqui, a nossa C, como que essa função se comporta em termos de sobe e desce, crescimento e decrescimento. Então seria o seguinte, eu tenho esses sinais, onde está mais eu boto positivo, onde está menos eu ponho negativo, então eu sei que a função sobe, desce, aqui no zero não vai ter função, não vai ter gráfico, aí depois ela desce para subir de novo. Como o x é um comprimento, é uma medida, um tamanho, tamanho não pode ser negativo. Não existe medida negativa. Então, esta região aqui, à esquerda do zero, quando o x for menor do que zero, é uma região que, a rigor, eu não precisava nem ter estudado o sinal. Eu nem precisava ter feito isso. Eu fiz para explicar para vocês. Mas eu não precisava. Porque mesmo que desse um ponto de máximo, de mínimo, seja lá o que for, como a gente está trabalhando com comprimento, o x é um dos lados do retângulo, o x não pode ser negativo. Então, tanto faz se aqui vai dar ponto de máximo, de mínimo, pode dar qualquer coisa aqui. A coisa que der aqui dentro dessa região não vai me interessar. Eu não precisava nem ter perdido tempo ter feito essa parte aqui, ó. Essa parte que eu vou pintar aqui de vermelho. Eu não precisava ter feito nada disso aqui. Tá? Por quê? Porque não me interessa o que está acontecendo aqui. O que me interessa é para o x maior do que zero. E analisando essa região, o que a gente percebe aqui? Ó? Que no x igual a 10, a gente vai ter um ponto de mínimo. No x igual a 10, a gente vai ter um ponto de mínimo. E aí, lembrando que ele pediu as dimensões da cerca, né? Então a gente já tem o x. Aí eu posso voltar, por exemplo, nesta equação, ou nessa, aí você escolhe qualquer uma, eu vou voltar nessa equação. O x deu 10, né? Então y vai ser 50 dividido por 10. E, portanto, o y vai ser igual a 5. Respondendo o exercício, quais são as dimensões do estaleiro? Não, da cerca, né? Quais são as dimensões da cerca? 10 e 5. Como que é o gráfico dessa função? Tá vendo? Perceba
o que que ocorre? Ó, deixa eu fazer assim, deixa eu mudar. Tá vendo o 10 aqui? Percebe que do 10 para frente o gráfico está para cima e do menos 10 para frente o gráfico está para cima? Enquanto que do menos 10 até o eixo aqui e do mais 10 até o eixo aqui, a gente tem a parte para baixo desse eixo horizontal, certo? Aqui nesse eixo, que é quando o x é exatamente zero, não tem gráfico. Então, compara esse gráfico aqui. Compara. Peraí, você não precisa ficar grande assim, você só me atrapalha. Fica pequenininho lá. Ó, compara este gráfico aqui, que a gente fez, com esse estudo do sinal, que eu obtive fazendo o chute. Você percebe que vai dar exatamente a mesma coisa? Ó, do 10 para frente está para cima do eixo, positivo. Do menos 10 para trás também está positivo. E aqui no meio está negativo. E aí, consequentemente, a gente tem o crescimento e decrescimento da função original. Qual que é a função original? Essa função aqui. Olha que interessante. Eu vou traçar o gráfico da C em cima desse gráfico aqui. Duplica. X mais 100 sobre x. Eu vou traçar em azul. Ixi. Tem que dar um zoomzão aqui. Deixa eu fazer. Acho que é assim. Deixa eu ver se eu aumentar a janela, se eu consigo fazer o que eu queria. Opa. Não, não vai. Vai ficar ruim do mesmo jeito. Tá. Ó. Ó que loucura. O divisor de águas não é o 10? Não é o nosso 10? E o menos 10, né, também? Não é isso? Ó. O vermelho é o gráfico da derivada, que a gente usou só para estudar o sinal. A gente falou, ó, aqui é positivo. Então, a função original tem que crescer. A função original é a função azul. Ó, ela cresce justamente até aqui. Ó. Depois, a derivada deu um sinal negativo. Então, a função original tem que cair. A original está caindo. Entre o 0 e o mais 10, a derivada estava com sinal negativo. Então, a função original tem que estar caindo. Do 10, à direita do 10, a derivada deu sinal positivo, que é esse maisinho aqui. Então, a função original tem que estar subindo. Essa que é a comparação. Loucura, né? E como que eu ia imaginar que o gráfico dessa função original aqui, do C, é essa linha em azul? Então, aí você teria que desenhar o gráfico. Ah, mas e se eu tivesse desenhado esse gráfico em azul, como que eu ia saber que o ponto tá exato, o ponto mais alto é exatamente aqui no menos 10 e não um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá? Então, batendo o olho no gráfico assim, você não vai saber. Você só vai conseguir descobrir justamente por conta da derivada, que deu justamente esse mais 10 e esse menos 10. É aí que está o pulo do gato. Porque olhando para essa linha azul aqui, que não é uma parábola, tá? Olhando para essa linha azul, como que eu sei exatamente o pontinho mais alto? Vamos falar aqui no positivo. Como que eu vou saber qual que é o pontinho mais baixo? Se é o 10, se é o 9,9, 10,1. Como que eu sei o valor exato? Só pela derivada. Porque a derivada me diz o valor certinho. No olho, não tem como. No olho aqui não tem como. No olho aqui é provável até que você jogue o menor valor um pouquinho mais para a esquerda aqui do 10. Você fale que é um 9, alguma coisa assim.
Uma forma líquida de penicilina fabricada por uma firma farmacêutica é vendida a granel a um preço de 200 unidades monetárias, não importa qual, por unidade. Seu custo total de produção em dólares para X unidades, então X é o número de unidades, for, aí ele dá aqui uma função custo, um C de X, tá vendo? Uma função custo que depende do X. E o X, esse X é o. Tá aqui. O X é número de unidades. E se a capacidade de produção da firma for de no máximo 30 mil unidades em um tempo especificado, quantas unidades de penicilina devem ser fabricadas e vendidas naquele tempo para maximizar? Olha a palavra-chave. Está aqui, ó. Maximizar. Pronto, é um exercício de máximos e mínimos. Mas o que eu tenho que maximizar? Maximizar o lucro. Mas eu tenho lucro? Não, né? Você tem o quê? Você tem o custo. Pô, mas. Então eu vou pegar essa função, vou derivar igual a. Ó. Certeza que teve gente pensando nisso. Pega essa função, deriva igual a zero, estuda o sinal. Então, se você pegar essa função, derivar zero, papapá, beleza, você vai achar um máximo, um mínimo, mas do custo. E eu não tem nada a ver com custo. Eu quero, no caso, maximizar, né, o lucro. E outra coisa, eu falo assim para vocês que em matemática, estatística, né, essas as matérias de exatas de modo geral, em 99% dos exercícios, tudo que for dado no enunciado, em algum momento vai ser utilizado. Em 99%. Sempre tem aquele 1% que o cara fornece coisas a mais, coisas que você não vai usar para nada, que é só para te confundir. Mas assim, em 99%, se bobear até mais, 99,9% das vezes, tudo que é dado em algum momento tem que ser usado. E no caso, a gente tem essa informação aqui, esses 200. Né? O que é o 200? É o preço de venda por unidade. A gente tem então a função custo e tem os 30 mil ainda, né? Tem esses 30 mil. Só que esse 30 mil aqui é só no final para fazer uma checagem da resposta. Tá? Esses 30 mil aqui é a produção de no máximo 30 mil unidades. Quer dizer, a empresa não consegue produzir 30 mil e uma unidades. Então, ignore esse 30 mil aqui por enquanto. Então, vamos focar aqui. Eu tenho uma função custo e eu quero maximizar o lucro. E eu tenho esses 200 aqui, que é o preço de venda. Então, o que eu preciso? Se eu quero maximizar o lucro, eu preciso ter a função lucro. Só que para ter a função lucro, eu preciso saber qual que é a minha receita, quanto que eu recebo na venda de X unidades. Se eu vendo X unidades, cada unidade por 200, eu vou receber, eu vou receber 200 vezes X, no caso aquele, como ele falou que está em dólares, né? Então seria 200 vezes X dólares. E o lucro? O lucro é a receita menos o custo. O quanto eu recebo menos o quanto eu gasto para produzir. Se a gente tem a receita, que a gente acabou de escrever, e o enunciado mesmo forneceu a função custo, se eu fizer essa formulinha aqui, lucro igual a receita menos custo, eu vou ter a função lucro. Ó, receita menos tudo isso aqui. Só que entre parênteses, tá? Não esquece do parênteses. Por quê? Porque aí esse menos tem que fazer uma distributiva. Faz um chuveirinho aqui para dentro. Então vai trocar o sinal de todo mundo. O que era mais vira menos, o que era menos vira mais. Ó, menos, era mais virou menos, era mais virou menos. Aí até esse 80x com esse 200x dá para juntar, né? Ó, eu só pus na ordem para ficar x quadrado, x e número.
menos 0,03x quadrado, 200 menos 80, 120x e o 500 mil aqui no final. Esta é a função lucro e esta é a função que tem que ser maximizada. Ah, então esse exercício aqui vai cair em sistema? Não, porque a função que você quer maximizar qual que é? Não é o lucro? Não é essa funçãozinha aqui? Você só tem x aqui, você não tem x e y. Então não tem sistema, não tem nada daquilo que a gente viu no exemplo 1 e no exemplo 2. Aqui eu já obtive uma função que tem uma única variável. Então, se eu quero maximizar, ou minimizar, né, tanto faz, o processo é sempre o mesmo. Se eu quero maximizar, o que eu vou fazer? Eu vou derivar. Então, deriva, normal, tombo 2, tirar 1 do expoente. Derivada de 120x dá 120, derivada de constante dá zero. Deriva igual a zero. Está aqui. Resolve, quer dizer, calcula o x. Aí passa o 120, troca o sinal, passa dividindo, papapá. O x vai dar 20 mil. Esta função derivada é uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. No caso, o termo que acompanha o x é negativo, portanto é uma reta decrescente, mais e menos. Onde que essa reta corta o eixo? Na raiz da função, nesses 20 mil. A raiz da função, lembra que a raiz de uma função é quando você pega a função igual a zero. Resolvi. Achou um número? Esse número vai indicar para mim onde que o gráfico intercepta o eixo horizontal. A partir desses sinais, eu vou saber o crescimento e decrescimento da função original, do L. Eu estudei o sinal de L', agora eu vou saber o cresce e decresce deste L aqui, que é esta função aqui. Subiu, desceu, porque era mais, subiu, menos, desceu. Beleza. Subiu, desceu, vai formar aqui no 20 mil o quê? Um ponto de máximo. Um ponto de máximo. O que a gente queria? Maximizar o lucro. O lucro vai ser o maior possível. Eu não estou dizendo que o lucro vai ser de 20 mil. 20 mil é X. X é o número de unidades que eu tenho que fabricar e vender. Então, quando eu fabricar e vender 20 mil unidades, o lucro, que eu não sei quanto que é, dá para calcular. É só pegar 20 mil e substituir aqui no lugar do X, aí você vai ter o lucro. O meu lucro vai ser o maior possível para 20 mil unidades. Se quiser o lucro, como eu falei, você tem que pegar esses 20 mil e substituir aqui. Aquela informação do enunciado dos 30 mil, veja que na prática, a rigor eu não estou usando, mas eu estou usando para fazer a checagem. Porque lembra que falou que a fábrica tem uma capacidade de produção máxima de 30 mil unidades. O meu único problema, o único motivo para eu utilizar aqueles 30 mil seria se esse ponto encontrado aqui fosse um valor superior a 30 mil. Se aqui tivesse dado, sei lá, 40 mil. 40 mil seria impossível. Por quê? Porque a fábrica só consegue produzir, no máximo, 30 mil. Se o meu ponto de máximo da função der 40 mil, isso significa que, na verdade, ela não vai conseguir chegar no máximo da função, ela vai conseguir chegar no máximo da produção, que seria a produção máxima, de 30 mil unidades. Provavelmente. Bom, pessoal, então o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Na próxima aula a gente vai continuar com exemplos, com mais probleminhas de máximos e mínimos. Vamos continuar trabalhando em cima disso mais um pouco, com outros exercícios. Alguns mais simples, outros mais complexos, mas vamos dar continuidade nesse estudo. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Obrigado pela sua paciência, pela sua compreensão. Agradeço a presença de todos. Desejo a todos uma ótima semana. Muita saúde, paz e prosperidade. Tchau.